Essas declarações, Joel, têm que vir muito bem medidas, né, muito bem pensadas, porque a gente tem, além do aspecto político, as consequências disso, né? A gente falou aqui entre os destaques do programa agora há pouco. O mercado financeiro sente esses comentários, sente essa preocupação, essa atenção é repassada para o mercado financeiro, que hoje amanheceu nessa quarta-feira com a Bovespa despencando e o dólar subindo. E a gente tem que entender o que esse movimento significa, Joel. Então hoje a gente vai ter uma presença ilustre aqui no Bora Brasil com a gente, a Juliana Rosa, nossa colunista de economia aqui do Grupo Legal. Bandeirantes, que está com a gente já na linha para falar justamente sobre esse movimento, se é um impacto direto das falas do presidente lá em Brasília, Juliana, ou não, tem mais alguma coisa aí que está influenciando tanto negativamente para a gente o mercado nesse instante. Bem-vinda aqui para falar com a gente no Bora e boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde. Tudo bom? Que delícia estar aqui com vocês, muito bom. Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, boa tarde, ouvinte. É a nossa amiga do café da manhã. Então. Né, Juliana? Verdade. O pessoal tomando café da manhã, trocando figurinha. Hoje vamos trocar figurinha aqui na hora do almoço também sobre economia. A gente tem, nesse momento, a Bolsa de Valores caindo quase 3%. A Bolsa está caindo 2,79% nesse momento. E a informação mais fresca aqui de dólar é o dólar beirando já R$ 5,30. Chegou a 5,30, agora está abaixo, está R$ 5,28. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Tem tudo a ver, né? Mesmo que você não invista na bolsa, você não precise de dólar tem tudo a ver com inflação. O dólar, segundo os analistas, era para estar valendo abaixo de R$ 5, era 4,70 mais ou menos. Então, isso significaria combustível mais barato, conta de luz mais barata, porque a gente está importando gás, está importando óleo diesel, então isso tudo é cotado em dólar. Então, combustível fica mais caro, conta de luz, alimento. Tem vários alimentos que são cotados em dólar. Se você imaginar o trigo, por exemplo, o trigo vem da Argentina, a maior parte. Então, ele é cotado em dólar, mexe com o preço do pãozinho, mexe com o preço da massa, do macarrão, né, do biscoito. Eu sou carioca, é biscoito, o pessoal fala bolacha aqui em São Paulo. Tô contigo, é biscoito. É biscoito, Isso. Né? Mas, no final das contas, o que esses números do mercado financeiro mostram para a gente, mesmo que a gente não invista, né, a gente não seja investidor da bolsa e tal, é que a gente vive um ambiente de muita incerteza, né? E quando você tem uma incerteza entre o empresariado, entre os investidores, você também joga a economia para baixo. Seja pela via do dólar, né, que o dólar é um termômetro de risco, seja pela via da confiança. Quando você vê a bolsa caindo, é porque tem uma expectativa de que as empresas que estão hoje listadas na Bolsa de Valores, elas faturem menos, ou seja, elas estão ligadas a uma perspectiva de um crescimento mais lento da economia brasileira, de menor geração de emprego. Então, isso tudo tem tudo a ver com o nosso dia a dia. A expectativa é essa, que a gente, com esse cenário de ameaças a rupturas, né, esse aprofundamento da crise política institucional faz com que a gente tenha um ambiente muito ruim para investimento e esse cenário de incerteza que acaba dificultando a recuperação econômica. O que é triste disso tudo é que a gente está vivendo um momento econômico onde a gente poderia estar aproveitando muito mais a aceleração da vacinação, que está melhorando vários segmentos que sofreram muito com a pandemia, setor de turismo, né? Agora no feriado, muita gente pôde viajar, setor de bares e restaurantes, serviços em geral, salão de beleza, academia de ginástica, isso tudo sofreu muito e é onde o brasileiro mais tem emprego, esse setor de serviços de limpeza de empresas, agora o pessoal voltando a trabalhar presencialmente, serviços de segurança. Agora, por outro lado, né, se a gente tem a vacinação jogando a favor, a gente tem jogando contra esse clima político muito pesado que dificulta a aceleração do crescimento, a geração de emprego. Então, a gente não precisava, né, depois de tanto trauma de perdas humanas, de perdas econômicas, de quebra de empresas, endividamento, desemprego ainda recorde, agora voltando a melhorar, a gente tem esse ambiente conturbado. A gente tinha que estar gastando as energias da política nesse momento para melhorar a economia, né, gente? Ô Juliana, de forma pragmática, é claro que seria muito mais interessante você buscar o entendimento daqui para frente, independente de qualquer coisa,
né? Deixando de lado o tom do discurso do presidente ontem e pensando no bem da nação, pensando no bem do povo. É claro que tem que ter uma resposta por parte das instituições, mas você tem sempre que visualizar o bem comum, visualizar o objetivo do povo. E o que é o objetivo do povo? É ter dinheiro, é ter um mercado estável. Essa é a realidade. Eu quero viver em um país em que o mercado seja estável e que eu tenha condição de criar os meus filhos e que o povo tenha condição de viver, né, com dignidade. É isso que a gente precisa. Se houver um entendimento daqui para frente, se hoje nós tivermos uma manifestação do STF ponderada, se tivermos uma manifestação por parte do presidente da Câmara também ponderada, e os dois ali sinalizarem que querem um entendimento, e do outro lado acontecer essa mesma sinalização, não aconteceu até agora, mas vamos torcer para que aconteça. O mercado é volátil no sentido de apresentar de ontem para hoje números negativos. Mas essa volatilidade, acho que ela também pode se transformar no sentido contrário, né? Se as coisas começarem a caminhar bem, de hoje para amanhã, os números começarem a se apresentar de forma positiva também, Juliana? Com certeza. A gente precisa, nesse momento, de união, né, Joel? Não adianta mais esgarçamento, como você bem colocou, quem vai sofrer é principalmente a população de baixa renda. Quando a gente fala de aumento da conta de luz, aumento de combustível, aumento de alimento, quem sofre mais não é quem tem alguma gordura para cortar no orçamento, é a família que já não está comendo carne, porque a carne está caríssima. A gente estava até outro dia falando que você vai comprar carne, que outro dia uma bandeja de carne moída, né? Outro dia a gente estava comentando isso até aí na rádio. Estava R$7, R$8 há pouco tempo de patinho e tal. Agora custa o preço de um filé mignon, né? Então a família de baixa renda já não está conseguindo comprar o alimento básico. Então, quando a gente está falando sobre união dos poderes, é pensando justamente no povo, porque a gente precisa ter um esforço político nesse momento para poder melhorar o quê? A vacinação, né, as condições sanitárias, para que a gente possa trabalhar para ter uma redução de inflação e uma aceleração de postos de trabalho. É isso que as pessoas precisam nesse momento. As pessoas não precisam de mais dificuldade, né? Tem todo trauma, como eu estou dizendo, de perdas humanas, de perdas econômicas. Quantas pessoas quebraram, tiveram seus pequenos negócios falidos? Então, a gente precisa realmente ter a gente está vendo o meio empresarial se manifestando, né, escrevendo cartas, pedindo um apaziguamento entre os poderes, para que nesse momento a gente não prejudique ainda mais o emprego, principalmente, do brasileiro, que agora está começando a melhorar, mas a gente tem muita gente ainda desempregada, né? Uma taxa de desemprego recorde. Para você ter uma noção, Joel e Ana, a gente tem 7 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, fora do mercado de trabalho ainda, quando a gente compara com fevereiro de 2020. É muita gente. E muita gente que entrou agora com o avanço da vacinação é o emprego precário, é o bico, é o emprego informal, né? A maior parte esmagadora é emprego informal. É uma galera que está recebendo um dinheirinho, é bom, claro, mas não é ainda aquela renda que as pessoas tinham de fevereiro de 2020, antes da pandemia. Então, a gente criar mais ruído nesse momento, onde o empresário fica com medo de investir. O que eu estou preocupada também é que antes mesmo dessas manifestações, já havia muito mais uma discussão no Congresso por gastos para obras públicas dos parlamentares em anos eleitorais, a reforma do imposto de renda. O governo falou, vamos fazer a reforma para poder fazer com que haja um ajuste do pagamento, né, do imposto de renda, que é importante, mas não precisa estar em reforma. É que nem salário mínimo, né? Se todo ano a gente tem que aumentar o salário mínimo de acordo com a inflação, por que não aumenta também a tabela do imposto de renda? Então, eles vendem como se estivesse fazendo um favor para a população. No final das contas, criaram um monte de benesses nessa discussão do imposto de renda para classes mais altas, tornaram o sistema tributário mais complexo e ainda derrubaram a carga tributária, já faltando dinheiro para aumentar o Bolsa Família, que é tão importante nesse momento, né, que as pessoas estão passando necessidade. Então, você vê que o discurso já está todo contaminado para a eleição, né?
as próprias reformas. As pessoas não estão pensando em reforma para melhorar a vida do povo, estão pensando em reforma para se reelegerem, para fazerem bonito na eleição do ano que vem. Estou preocupada com isso, porque o que eu estou vendo aqui é piora nas previsões de inflação cada vez mais, piora nas taxas de juros, se a pessoa precisa pegar um empréstimo bancário, cada vez o crédito está mais caro e perspectivas de crescimento minguando. Ano que vem a gente pode ter crescimento abaixo de 1% pelas previsões aqui dos economistas. Então, assim, a gente precisa disso nesse momento, né? Assim, dá uma dor no coração imaginar que o Brasil vai criar seus próprios problemas e perder para si próprio mais uma vez, né? E por incrível que pareça, o Brasil é um país que consegue se recuperar depois de momentos difíceis, né? Porque nós temos uma das economias mais fortes do planeta. Porque se não tivéssemos, pode ter certeza, a gente já tinha afundado, o naufrágio seria certo com toda certeza. Então, por isso que, mais uma vez, vamos trabalhar com otimismo, pregar aqui que o entendimento chegue a Brasília, para que daqui para frente a gente consiga se recuperar. Nós temos aqui em São Paulo, Juliana, 20% da população do estado de São Paulo, que é o mais populoso do Brasil, vivendo na faixa da pobreza. Estamos falando de quase 9 milhões de paulistas que estão na faixa da pobreza. Esse pessoal está precisando de emprego, de grana, de mercado estável, de investimento, de dólar baixo. O dólar, como a Juliana disse para a gente, ele em um nível adequado, ele não é bom só para quem tem dinheiro, não. Ele é bom para o povão. Não é só para quem vai viajar e vai utilizar lá, gastar o dólar nos Estados Unidos ou na Europa, não. Né? Então o dólar está ligado no dia a dia, na nossa vida. Então por isso que nós temos que torcer demais e rezar também, né? Rezar para que daqui para frente as coisas comecem a se encaminhar. Daqui a pouco nós teremos manifestações importantes, manifestações que também impactam o mercado financeiro. Uma delas é do presidente do STF, o Fux, que deve se manifestar a partir das 2 horas da tarde. E a outra é a manifestação, o pronunciamento do presidente da Câmara, o Lira. Ô Juliana, muito obrigado, viu, minha amiga? Espero que você volte mais vezes com a gente aqui no Bora Brasil. Muito bom poder ouvir um pouco, ter um pouco do seu conhecimento. Um grande abraço. Um grande abraço. Prazer é meu estar com vocês. Até logo. Valeu, até mais.